Só que nós estamos com uma prioridade nesse momento com o Helenilton, o nosso profissional lá do Ceará, que está ao vivo conosco na porta do colégio. Aquele colégio que, infelizmente, aconteceu um ataque brutal agora há pouco, hoje, no final ali da manhã. 2 bandidos assassinos se aproximaram do colégio e abriram fogo bem no horário do intervalo. Ou seja, o horário em que havia ali centenas de adolescentes todos reunidos. Olha o pânico. E no meio desse pânico, 5 baleados e 2 mortos como um todo. Helenilton, eu vou rodar a matéria. Na sequência, você nos atualiza, tá? Por gentileza. Pode rodar, por favor, acompanhe. Desespero em uma escola que fica em Sobral, no Ceará. É tiro, os caras tiraram lá em nós. Alunos pularam corrimãos para deixar o local. Com tiro, viu? Ao encontrarem os colegas baleados, mais desespero. Meu Deus! Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos entram pela rua lateral da escola em uma moto. Dá para ouvir o barulho dos disparos. Dois adolescentes morreram depois de serem baleados em frente à escola estadual Professor Luiz Felipe. Eles estavam no estacionamento e, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os tiros foram disparados da calçada, na porta da escola. Outros 3 estudantes ficaram feridos. Quando os policiais chegaram para atender a ocorrência, foram encontradas drogas, embalagens e uma balança de precisão com uma das vítimas. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, se manifestou pela rede social, disse que o caso é gravíssimo e intolerável e pediu reforço policial para encontrar os criminosos. Esse é o tipo de assunto que, quando eu recebo alguma informação, eu fico arrepiado, sabe? Eu estava chegando aqui na firma hoje, recebi lá o alerta no meu aparelho celular, porque a gente recebe as notícias assim quase que instantaneamente. Falei, puxa vida, ó, mais um assunto triste de ataque a colégio, com adolescente morto, com criança morta. Só que é importante te explicar o que pode ter motivado essa aberração aqui, essa violência toda. O Helenilton, você aí na porta do colégio, esse local em que aconteceu essa violência toda, certamente deixando aí a cidade de Sobral, que já vive um momento crítico quando falamos de avanço da criminalidade, né? Não à toa os índices aí relacionados a isso estão altíssimos, mas não há quem não se surpreenda ao ouvir ao receber uma notícia como essa de que adolescentes foram atingidos dentro do colégio. Já se sabe se tem uma relação direta com o tráfico de drogas ou não, Helenilton? E, por favor, mostre pra gente aí, se possível, o ponto exato em que os assassinos estavam quando eles atiraram em direção ao pátio lá do colégio. Uma boa tarde a você, obrigado por estar conosco aqui no Brasil Urgente, Helenilton. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Estamos ao vivo, diretamente, aqui do espaço ou do ambiente, do mesmo local onde os adolescentes foram baleados por volta das 9h30 desta manhã. Infelizmente, Joel, como você pode ver pelos vídeos aí, foi um cenário de terror e muito pânico vivido pelos alunos e professores aqui da escola Luiz Felipe. A pergunta que você me fez foi muito clara. Helenilton, tem relação com a criminalidade? Joel, infelizmente, nós temos aqui na nossa cidade, né, alguns grupos criminosos, um de origem paulista e um de origem carioca, que estão em constantes conflitos. E esse caso ocorrido na manhã, né, desta quinta-feira, por volta das 9h30, foi exatamente motivado por essas lutas, por essas brigas desses criminosos, desses grupos de criminosos que atuam exatamente aqui na cidade de Sobral. Tá, o Helenilton, já está confirmado que um aluno que morreu, que foi atingido, que estava dentro do colégio, ele estava com droga e balança de precisão e tal. Que história é essa? Ele vendia droga dentro do colégio, é muito prematuro bancar alguma coisa nesse sentido, mas está se desenhando nesse sentido. Ele poderia ser um traficante dentro do colégio. Qual que é a ideia que vocês têm a respeito disso? Na verdade, Joel, é muito prematuro ainda, né, para nós podermos afirmarmos com relação a isso, até porque as linhas de investigação são múltiplas. Na verdade, o fato ocorrido destina-se a praticamente 2 dias atrás, um outro estudante de um outro território aqui do município ter sido baleado, né, na parte da noite.
e aí alguns grupos colocaram em grupos de WhatsApp da cidade que haveria retaliação. E aí você pode ver que realmente um estudante de um outro território foi baleado aqui na cidade e hoje, infelizmente, né, essa chacina ocorrida exatamente aqui no centro da cidade de Sobral. O que se lamenta, viu, Joel, é que infelizmente já é a segunda vez, né, que está relacionado, né, a crimes envolvendo escolas. Lá no ano de 2022 nós já noticiávamos isso aí, né, no próprio Brasil, gente, tinha sido chamada a atenção com relação a isso e infelizmente, né, a Secretaria de Segurança Pública, as forças policiais não têm se atentado a isso. Nós sabemos hoje, né, que com relação à governança criminal, com relação à territorialização do crime, as crianças, os adolescentes passam a ser convocados muito mais cedo. E essas crianças, muitas vezes, elas são convocadas muito mais cedo em função exatamente da omissão que o Estado tem para com a sociedade. Fico pensando aqui, trabalhando com essa possibilidade de ser um desacordo, uma disputa aí entre o tráfico de drogas, o porquê de atacar no colégio. Qual que é a ideia, qual o recado que esses caras quiseram dar? Né? Porque eles poderiam ter atacado o fulano fora do colégio. Por que pegaram o fulano dentro do colégio? Você está entendendo? Eu acho que cabe a dúvida nesse sentido. Só um instante, Helenilton. Helicóptero Band, por gentileza, aqui às 5h16. O Helenilton permanece com a gente, ao vivo, diretamente de Sobral, por gentileza. O Helenilton, para a gente fechar aqui, por que esse ataque pode ter sido no colégio? Eu acho que cabe essa pergunta nesse momento, porque há uma possibilidade de ser um desentendimento entre bandidos, entre traficantes. Trabalhando com essa possibilidade, o porquê do ataque no colégio? Qual que é a ideia, qual o recado que esses caras podem ter tido como ideia aí, ô Helenilton? Já é muito importante nós salientarmos que nesse momento a Polícia Militar está aqui em plena ação, né? O governador Eumano de Freitas destacou para Sobral uma cúpula exatamente para poder fazer a investigação. A Polícia Militar e a Polícia Civil já têm identificação dos possíveis autores do crime, inclusive foi encontrado na tarde de hoje uma possível moto que teria sido utilizada na ação, né, que infelizmente deixou praticamente dois jovens, né, mortos e praticamente 3 pessoas feridas que foram encaminhadas para a Santa Casa. Com relação à sua pergunta, João, é muito importante. O crime hoje, ele começa a atuar muito prematuramente nas famílias. E com a omissão do Estado, né, nós temos diversas comunidades carentes e com a omissão do Estado, infelizmente, esse jovem passa a se tornar um membro exatamente dessas organizações criminosas. Exatamente pelos privilégios, pelas constâncias, por festas, entre outras circunstâncias que favorecem exatamente o momento econômico que nós vivemos. Nós sabemos que a nossa cidade ela tem realmente, né, um grande número de pessoas que vivem em comunidades carentes e realmente é exatamente nesse espaço, nesse ambiente, que o crime organizado ele consegue realmente, né, criar as raízes e captar o jovem já desde muito cedo. E a ação ocorrida hoje, acredito... Não, desculpe, achei que você tinha concluído, Helenilton, desculpe. E a ação ocorrida hoje, portanto, Joel, está relacionada diretamente a isso, né? A entrada prematura do jovem no universo do crime e, claro, a omissão do Estado que, infelizmente, deixa famílias carentes aí jogadas, expostas à criminalidade. Helenilton Rorato, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu? Sempre um prazer te ter aqui. Bom trabalho aí, qualquer novidade, por favor, nos avise. O Rafael Batalha segue conosco em contato com o Helenilton, talvez até o final do jornal.